Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada para você, meu caro amigo torcedor ou não do Coringão. Sejam todos muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso Decimão da Márcia, tá? Gente, vamos lá, começar já pedindo desculpa para vocês. Eu tava resolvendo umas paradas aqui e vendo o jogo, né? E aí acabou o jogo, eu corri agora para gravar para vocês. Eu tava, enfim, ainda tô resolvendo uns pepinos. Mas eu queria já começar esse vídeo aqui pedindo desculpas, caras, pra vocês. Meu óculos tá torto, né? Agora que eu falei, vocês vão ficar com hiperfoco. Mas eu percebi que tá meio torto. Mas vai ficar assim mesmo, desculpa. Caras, não soltei vídeo contra o Vitória. Vocês vão me desculpar. Um jogo ruim da porra. Um jogo feio. Esses caras aí, cara, numa preguiça do cacete. Um jogo que, cara, eu até citei lá, eu falei com a galera lá do Flow, eu falei, mano, olha, acho que foi a primeira vez que eu falei, cara, dormir é melhor, e foi. E eu acho que até vocês também, né, cara, depois daquele jogo, acho que vocês não queriam nada, não queria vídeo, não queria ninguém falando de nada, vocês foram dormir, eu tenho certeza, e eu também, assim, eu sou igual a vocês, cara, tem dia que não vale a pena, sabe, esse último jogo foi um jogo que não foi aquele tipo de empate movimentado, né, cara, foi um empate judiado, assim, um empate pra judiar da gente, na verdade, né. Uma briga com a bola absurda, uma preguiça, um futebol feio, os dois times tenebrosos. Vocês vão me desculpar assim, mas eu não me arrependo não, cara, de não ter soltado o 10º lá no jogo do Vitória. Fui dormir gostosinho, tá? Dormi gostosinho, gostosinho. E não me arrependo não. Então, assim, não soltei vídeo e estou muito feliz de não ter soltado o vídeo, tá bom? Bom, hoje o Corinthians estreou na Libertadores. Eita, calma. Tô ficando doido, tá vendo? Tô doidão. Hoje o Corinthians estreou aí na Copa do Brasil, tá bom, rapaziada? Jogo contra o Barra. Aliás, a camisa bem legal do Barra, hein? Aliás, alô, galera do Barra, manda uma camisa dessa aí pro pai, vai. Por favor, se alguém estiver vendo aí do Barra. Queria, camisa muito legal, né? Meio brilhante, azulzona. Achei bem bonita mesmo a camisa do Barra. Bom, gente, Corinthians hoje estreou aí na Copa do Brasil, né? Gol do Jesse Lingard, olha aí. Cobrei no vídeo passado, hoje fez gol. Fez uma partida astronômica? Não, né? Assim como todo o Corinthians, ninguém jogou nada, exceto os zagueiros, né? Eu gosto muito, a gente vai falar dele depois, do Caio César, tá? Acho que esse menino tem chance de ser titular do Corinthians. Mas, de qualquer forma, o Corinthians inteiro não jogou nada, né? É um time completamente reserva, um time não acostumado a jogar junto. Presumo eu, talvez eles estejam no nível de, pô, o time titular treina junto, o time reserva seja esse, treine junto. Aí a gente vai ter que ver com o tempo. Mas fato é que foi um jogo muito ruim, um jogo que assusta de ver, porque tecnicamente muito abaixo. Agora, o Barra também é um time muito frágil, né, gente? É um time que não consegue, não tem criação de jogada, é um time que não consegue contribuir pro espetáculo em si, né? É um jogo muito é um time muito abaixo tecnicamente, a gente viu isso em diversos momentos do jogo, onde ali o meia deles, eu até esqueci o nome, o tempo inteiro buscando alguém ali, pedindo a bola, vindo buscar o jogo, tomando o espaço vazio do Corinthians, e ninguém conseguia de fato se apresentar, né? Então, e quando se apresentava era passe errado, enfim, é um time muito abaixo tecnicamente. E o Corinthians vai com seus reservas e consegue de fato ali fazer 1-0 com Jesse Lingard. E aí fica uma informação, aí vocês podem me corrigir. Se não me engano, na Copa do Brasil de 2025, que a gente é campeão, quem faz o primeiro gol é um espanhol chamado Héctor Hernández. Que bom mesmo é o Bonilha, né? Do Chaves. Quem faz o último gol da Copa do Brasil é um holandês, Memphis Depay. Quem abre a Copa do Brasil 2026 para o Corinthians é um inglês. Será que o gol do título vai vir de um marroquino? Não sei. Tomara. Tomara que seja a gente, né? Tomara que seja nosso. Aliás, não tem muitos marroquinos, acho que não tem, né? Acho que só tem o nosso mesmo. Só tem o nosso mano Zaca. Enfim, eu acho que é isso, tá? Vê se essa informação tá correta e voltem aqui para me validar ou para me corrigir, tá bom? Gente, time reserva, não tem muito o que falar pra vocês não. Galera, eu já vi aí que os mesmos que estavam defendendo lá o dinizismo ficaram putos já no jogo com o Vitória. Gente, a internet é uma lixeira, cara. Os mesmos que estavam lá putinhos porque eu falei que era um absurdo o Dinizinho já estavam criticando o cara, velho.
É bizarro, cara. É bizarro. Essa gente é doida, cara. A gente maluca. Não tem como, é sem condição. É uma galera maluca. Não tem como você discutir. Por isso que eu nunca deixo falando sozinho. Discutir com um doido. E eu não vou, assim, o jogo do Vitória não dá nem pra falar que foi conta do Diniz. É, você vê que é um time mais compacto que ele tenta, e eu já falei diversas vezes e todo vídeo eu vou repetir. Não sou a favor da vinda desse cara pra cá. Agora que ele tá aí, vou apoiá-lo como nunca. Tomara que vença. Tomara que seja um técnico vencedor em sua passagem pelo Corinthians, tá? Espero que eu esteja errado, né, na minha primeira avaliação. Espero de coração. Espero que no final das contas eu esteja. Apesar de eu duvidar muito disso. Mas não vou criticar o Diniz, vou falar pra vocês o tempo, então não tem culpa dele contra o Vitória também. Acho que é muito pouco tempo pro cara ir lá e colocar o trabalho dele em ação. Vamos dar aí os tempos que a gente sempre deu para todos os outros técnicos, 2, 3 meses, que é isso que o cara começa ali a ter algum tipo de dedo, né, dentro do elenco. Dito isso, tirando o Diniz completamente de lado, o Corinthians foi hoje armado aí com o nosso querido Kaique, que se machucou, né? Infelizmente, o moleque ali sozinho conseguiu se machucar e aparentemente foi sério, né? Que ele sai chorando e tal. O Pedro Raul entrou como titular, juntamente ali no meio de campo com o Matheus Pereira, Alan. Eu não sei o que esse cara ainda tá fazendo aqui. É irresponsável pra caramba. Pra mim já deu uma desanimada. Vai ter que jogar muita bola aí pra comprar de novo a. Menos a minha, né? Não sei o que vocês acham aí. Pelo menos a minha confiança vai demorar muito. Cara dessa idade com essas porra aí. Então, gente, é um time completamente desfalcado, né? Com uma zaga ali. O nosso sistema defensivo não tinha só o Bidu, né? Mas ele de Angileri, André Ramalho, Gustavo Henrique e Mateuzinho. No meio de campo a gente tinha ali esses dois que eu falei, né? O Matheus Pereira e um Alan. Então a gente tava ali praticamente com quase todo o time reserva, o Hugo no gol, né? Então a gente foi ali com o goleiro, que é o moleque do Terrão. Então a gente teve o Hugo descansando, Bidu descansando, o Gabriel, né? Paulista descansando. Raniel jogou, mas no finalzinho, então a gente teve Raniel, André, Bidon, todo mundo também descansando. Garro, Memphis tá machucado, mas já deve voltar aí pro dia, se não me engano, eu vi uma matéria que tava pro dia 30, 29, sei lá que dia que era, mas no final desse mês ele já deve voltar, num jogo contra o Penharol, da Libertadores já. Então, assim, no final das contas, né, qualquer coisa que a gente fale desse jogo, foi bom. Foi um jogo ruim de assistir? Mais ou menos. No segundo tempo ali ainda deu uma animada, né? O Corinthians conseguiu de fato vir pra cima, conseguiu agredir um pouco mais, conseguiu manter essa bola no ataque, apesar de que não criou nada, né? Entrou o Vitinho também, né? No lugar do Kaique. Apesar de não ter conseguido criar quase nada, exceto o lance do gol, time completamente reserva, mas ainda assim, cara, eu queria fazer até essa pergunta pra vocês, sabe? Porque assim, eu entendo, óbvio, é um time reserva, é um time que não é um time acostumado a jogar junto. Mas aí eu não sei se isso é só meu. Ainda assim, né, cara? O Barra é um time de Série C, Série D. Vocês não acham que caras como Vitinho, Alan, caras como Matheus Pereira, caras como o próprio Pedro Raul, que tá avacalhado, mas passou por vários clubes. O time hoje que tava em campo, vamos pegar o time hoje, alguns titulares e tal. Vocês não acham que esse time era pra meter muito mais bronca do que foi metido ali, cara? Ou vocês acham que é normal mesmo, porque é um time... Tô perguntando de forma genuína, tá? Porque eu ainda fico com aquela sensação incômoda de... Porra, cara, porra, o Barra, sabe? Dá pra meter um 2-3-0 ali, a gente podia jogar um pouquinho melhor. Mesmo sendo reserva, não fica uma sensação assim? Ou é maluquice pensar assim? Claro, futebol não tem mais futebol, é bobo, né, no futebol. Os caras estão ali do outro campo, tem 11 jogadores ali e tal, eu entendo tudo isso. Mas ainda assim, pelo valor que esses caras ganham, mesmo que sejam bancos, o Vitinho que jogou no Flamengo, o próprio Alan, né, o Matheus Pereira, que é um bom jogador. Cara, não era pra apresentar um pouco mais, mesmo sendo os reservas, contra um Barra? Pra mostrar serviço pro Diniz, ou sou só eu exagerando? Aí eu quero saber a opinião de vocês, tá? Mas, cara, no final das contas, né? Felicidade, porque venceu, estreou com vitória.
E lá no final, meu amigo, a gente vai lembrar só desse gol do Lingard, não vai lembrar se o jogo foi bom, foi ruim, não importa. O importante é estrear fora e com vitória, né? Então, assim, eu já vi esse Corinthians dos últimos tempos aí passar apuros com Remo, passar apuros com... Qual que foi o outro time que eu até esqueci, cara? Nossa, que a gente passou nos pênaltis, cara. Acho que foi o próprio Remo, né? A gente passa nos pênaltis. Tô tentando lembrar. Eu acho que foi. Mas de qualquer forma, assim, ganhou, cara. Ganhou e foda-se, entendeu? Que bom, que bom. O Diniz tá com 3 vitórias aí, desde quando chegou, e um empate. O cara tá invicto. Quem é que vai reclamar do grandioso Diniz invicto? É isso aí, cara. Tomara que continue avançando as Copas. E agora a gente tem uma preocupação master, que é justamente, né, o Campeonato Brasileiro. A gente tá ali na zona de rebaixamento. A gente sabe que uma vitória, a gente vai subir umas 3, 4 posições, dependendo ali dos outros resultados. Não tem nada alarmante, não é pra cair o cu da bunda ainda, não é pra ficar, ai meu Deus. Mas é preocupante, né? Por que é preocupante? Pelo nosso histórico. Os últimos anos o Corinthians passou brigando pra não cair. O ano que a gente se orgulhou lá de 9 vitórias seguidas, que terminou de forma foda, era pra ser melancólico, porque a gente tava na zona de rebaixamento. E o meu grande medo e aí eu quero perguntar pra vocês, pra gente finalizar aqui o 10º, porque não tem muito mais hoje o que agregar, não. O meu medo a gente vai avançando e, claro, não tô falando, tem que cair então, tem que perder, porque sempre aparece esse cara. Não é isso, gênio, que eu tô falando. Eu vou externar um medo meu. A gente tá avançando aqui, Libertadores, Copa do Brasil, e o brasileiro ali, né? 15º, 14º, 14º, 13º, 13º. Aí volta pra zona, aí sai. E aí fica nessa. Vai levando a metade do ano pro final. Chega lá na frente, a gente se fode nessas competições e tamo fudido no BR. E esses caras aí pra voltar a moral, hein? Esses caras que só gostam de jogar jogo grande, que quando vai jogar contra o Vitória é uma preguiça do caralho. Vocês confiam? Esse é meu medo. Eu acho que o Diniz tem que olhar isso daí, porque, cara, não dá pra passar mais um ano perigando pra cair, não dá pra passar mais um ano pensando nisso, cara. Não tem condição. Espero que não aconteça. Bem, mas diz aí, quem foi o melhor e o pior da partida pra você? O Zaca, quando entra, ele entra ok, né, velho? Ele entra bem, ele não entra mal, o Zaca. Eu tô gostando de ver o Zaca entrar. Ih, lá ele. Agora não tem como mais dizer. Mas eu tô gostando de ver o Zaca, né, cara? A forma em que ele tá jogando, enfim. É um jogador participativo, um jogador que sempre, quando pega na bola, consegue gerar alguma oportunidade. Então, tô gostando do Zaca, tá? Se eu for falar pra vocês de tudo que eu vi, posições diferentes, tudo diferente. Eu tô gostando mais do Zaca, por exemplo, do que do tal do Alan. Alan de Bagos. Alan de Bagos, cara, sem condição. Sem condição. E o Diniz ama. Quer ver eu ficar triste, mano? É eu olhar lá pro banco de reserva, vai estar o Diniz lá e tá ele, cara, pronto pra entrar. Alan de Bagos. Enfim. Comenta aí pra vocês, quem que foi o melhor e o pior da partida. Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Tamo junto. Valeu, falou. E vai, Corinthians. O importante é vencer, cara. Fica amargo hoje não, vamos comemorar. Venceu, estreamos com vitória. Não foi lá aquele jogo, tal, time reserva, dá aquela brochada. Mas o importante é que a gente venceu. Certo? Tamo junto. Vai, Corinthians.